paz. Nosso boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E eu convido a todos nesse momento, como já estávamos falando do pensamento elevado, que possamos assim prosseguir com nossos pensamentos elevados e agradecer ao Criador, o Senhor da vida, todos os benefícios a nós outros concedidos. E a Jesus, nosso Senhor e Mestre também, pela oportunidade de nos receber neste magnífico planeta, para que consigamos, assim, levar a cabo a nossa proposta de renovação na atual existência. Então, vamos agradecendo imensamente o dom da vida, agradecendo imensamente a oportunidade de granjearmos amigos, de trabalharmos, ainda que pouquíssimo, mas trabalharmos na seara de Jesus, nosso Senhor e Mestre. E iniciando para que as vibrações estejam conosco e consigamos receber e multiplicar e devolver, nós iniciamos com a prece que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas faltas. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Então, pessoal, boa noite. Vamos estudar hoje o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, capítulo 18. E no capítulo 18 será o item de 6 a 9, para a reflexão da noite. Achei muito interessante, então vamos refletir a respeito. Eu vou ler, porque eu gosto muito de ter, né, as palavras de Kardec em conformidade com o evangelista Mateus aqui. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Os que dizem Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. No Evangelho de Mateus, conforme citado. Então, vamos observar uma situação muito clara aqui. Está claro que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Porque Jesus é muita sabedoria, muita inteligência. E o Criador, muito mais, por ser o princípio de tudo. Logo, nós não temos como enganá-lo em momento algum. E o que diz aqui, entrará no reino dos céus. O que é entrar no reino dos céus? E reino dos céus é esse que todos ou muitos desejam entrar. Quando não conhecíamos a doutrina espírita, nós pensávamos de forma diferente. Mas conhecendo a doutrina espírita, nós sabemos que o reino dos céus é o universo, com suas infinitas moradas. Basta olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3,
há muitas moradas na casa do meu Pai, e nós vamos observar essa condição. E se estudarmos a doutrina espírita, nós temos também no livro dos Espíritos várias citações a respeito. Então, o que são o reino dos céus? É o universo infinito com as suas infinitas moradas. E se nós desejamos entrar no reino dos céus, será que nós almejamos aquele céu de beatitude, aonde vamos ficar deitados na rede, ociosos o tempo todo? Não. Jesus nos alertava: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Logo, o reino dos céus, as infinitas moradas, não é um local para ociosos, é um local para aqueles desejosos e trabalhadores, incansáveis, trabalhadores do bem, a serviço de Jesus no orbe terreno e a serviço de outros luminares mensageiros do Criador em orbes diferentes. Mas esse é o verdadeiro reino dos céus. E se nós estamos aprendendo agora na atual jornada, então temos que tirar proveito disso para termos essa possibilidade de irmos trabalhar quando regressarmos à nossa pátria verdadeira, no momento em que a organização física que ora utilizamos não mais nos servir. E com ela mesmo, no intervalo do período de vigília, quando nós vamos para o repouso da noite, se bem instruídos, se bem compreendemos, nós sabemos que depois de uma oração, tranquila, serena, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, nós podemos ir trabalhar no plano espiritual, servindo os mais necessitados. Normalmente nas casas espíritas das quais participamos. Então, o reino dos céus, para nós, é essa situação. Muito trabalho, muito estudo, mas também muita convivência fraterna. Então, diz aqui ainda, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? Ora, expelimos demônios. Nós não expelimos demônio, porque o demônio não existe. Isso é fato. O que existe são nossos irmãos que se encontram de forma ainda menos esclarecida e não conhecem a luz, mas são irmãos nossos. Já passamos por essa etapa e hoje ainda estão irmãozinhos nossos lá que estão nessa etapa. Mas quando conquistarem a luz, eles deixarão aquela situação e virão para uma situação semelhante à nossa. Então, conversar, orientar os nossos irmãos que estão distantes da luz. Fizemos muitos prodígios, realizamos grandes e pequeninas atitudes no dia a dia, se observarmos a nossa postura e observar o nosso verbo para que ele seja coerente com as nossas atitudes. Eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Se o nosso verbo for diferente da nossa realidade, os nossos atos do dia a dia não coincidirem com o nosso verbo, estaremos sendo hipócritas. E sendo hipócritas, logicamente que Jesus não nos conhece ainda nessa postura de bom para trabalhar, para servir no reino dos céus. Ele não estará conosco se nós não tivermos e não vivenciarmos o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos entrar no reino dos céus e Jesus nos reconhecer como seus trabalhadores, então, o nosso verbo tem que estar em coerência com as nossas atitudes, conhecendo o necessário, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos para o item 7. Esse é o item 6. No item 7 diz assim, também em Mateus: todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, itens de 24 a 27, e semelhante em Lucas, capítulo 6, itens de 46 a 49. Então, vamos ver. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa? Que rocha é essa que Mateus cita aqui? Que rocha é essa? O homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, ele edificou a sua casa sobre as verdades imortais que Jesus, nosso Senhor e Mestre, trouxe para nós. Jesus é a rocha, Jesus é a verdade. Os seus ensinos e os ensinos dos seus mensageiros é a rocha que o homem sábio, o homem sensato, edifica a sua casa. E aqui nós podemos ter também como nossa casa o nosso corpo físico. Nossa organização física na atual existência é a casa do espírito imortal e necessitado de mais essa reencarnação para a sua promoção através do estudo, do trabalho, da dedicação, do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, irá edificar a sua casa sobre a rocha a cada dia. Então, conhecedores da verdade, nós sabemos que só teremos condições reais se estarmos solidamente com a verdade que Jesus trouxe para nós. Tem que ser íntimo, tem que ser muito forte cá dentro de nós essa condição, para que a gente não venha a falir, para que não sejamos homens insensatos. Então, tá aí, é a rocha que fala no ensino aqui de Mateus. E nós observamos também que veio a chuva, né? E veio a chuva. Que chuva é essa? Essa chuva não poderia ser as ofertas que chegam para nós, as oportunidades que nos são ofertadas para a nossa renovação, para a nossa melhoria? Vamos refletir um pouquinho? Uma chuva de bênçãos que chegam para nós através das vibrações de amor dos nossos superiores, do nosso espírito guia e protetor, dos nossos amigos, quando pedimos para eles, orem por nós que necessitamos muito. Então, a chuva também pode ser classificada aqui como as oportunidades, as ofertas que chegam para nós. No caso do homem sensato, as oportunidades boas. E mais um pouquinho aqui, transbordaram os rios. As ofertas, as oportunidades boas foram multiplicadas. Essas ofertas foram colocadas para nós com os carros de som na rua, oferecendo para nós todas as boas atitudes, as boas ações, as virtudes que o Senhor da vida trouxe para nós são nos ofertadas nesse transbordamento dos rios aqui. Então, é interessante pensar. Assopraram os ventos e combateram aquela casa. Assopraram os ventos e combateram aquela casa. O assédio das trevas, sempre oferecendo vantagens ilusórias para nós. Vícios, né? De todas as formas, a tentação no deserto,
a tentação no deserto de nossa alma, quando estamos em dúvida e ainda não estamos fortes o suficiente e pendemos muitas vezes as tentações que vêm. Só que, se observarmos, tudo isso, se estivermos realmente como homem sensato e edificamos a nossa casa sobre a rocha da verdade e os ensinos de Jesus, aquela casa não caiu. O homem sensato. Agora, e o homem insensato? Como que fica? Aí diz assim: e todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Que areia é essa, né? Que areia é essa que fala aqui? A areia pode ser classificada aqui como uma ilusão mundana. Toda a ilusão mundana, a oferta dos vícios, toda aquela... Eu estou aqui, mas eu não sei por que estou aqui. Não sabe aonde deseja chegar, então qualquer caminho é caminho. Aí nós observamos que é a areia. Edificou a sua casa sobre a areia das ilusões, ela vai cair com toda certeza. A chuva, aqui também, né? Homem insensato, a casa sobre a areia. E veio a chuva. Que chuva é essa? É a mesma chuva. Só que aqui, como é o homem insensato, então são as ofertas dos vícios, aquelas maldades de todas as espécies que nós sabemos que existem. E o homem insensato acaba abraçando essas ofertas que chegam com essa chuva. E transbordaram os rios, as ofertas multiplicadas, todos os vícios, tudo aquilo que vem de encontro à criatura que está ainda iludida e que não conseguirá se libertar com facilidade, porque elege Mamon em vez de eleger ao Criador. Então, aí está, as ofertas multiplicadas. E transbordaram os rios e assopraram os ventos. Espíritos, nossos irmãos ainda que se encontram distantes da luz, com propostas indecentes, desejosos de nos manter presos junto com eles, na parte ainda inferior da vida. Aí nós vamos observar, e depois que aceita essas ofertas, que aceita elas ainda multiplicadas, que vem pelos carros de som oferecendo tudo quanto é porcaria, aí a criatura não tem como. E a casa caiu. E assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu. E combateu aquela casa. Sim, se aceitou todas as espécies de vícios, se fez tudo aquilo que achou que deveria fazer e que poderia fazer, a casa não permanecerá de pé, uma vez que está na areia das ilusões, que recebeu tudo aquilo que veio sem análise, sem critérios, sem bom senso, uma vez que é insensato. Então, o que vai acontecer no final? A casa caiu, e foi grande a sua ruína. Está em Mateus, capítulo 7, itens de 24 a 27, e semelhante em Lucas. Então, observam nossos queridos amigos e irmãos, que se não tivermos realmente o bom senso, o conhecimento das verdades imortais, nós estamos sujeitos a essa situação. E depois que a casa caiu, a própria organização física, e foi grande a sua ruína. Lógico, porque serão, com toda certeza, séculos e séculos de sofrimento até voltar para uma oportunidade onde terá a possibilidade, assim, de vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, vencer todas as mazelas, deixar de ser insensato, tornar-se sensato e procurar realizar aquilo que Jesus trouxe para nós. Observa também, se nós observarmos tudo aquilo que Jesus trouxe
para nosso esclarecimento, nós vamos encontrar joias de grandiosa beleza nesse magnífico evangelho. E só não encontramos se não desejarmos. E além de Jesus, depois que ele retornou, nós, se olharmos, se estudarmos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter ali também um incentivo muito grande para que perseveremos no bem e procuremos a sensatez. A codificação kardeciana toda é um manancial que nos ofertam essas possibilidades. Mas em Atos dos Apóstolos, se nós pegarmos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o item 14, vai dizer assim: Desperta, ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Se assim fizermos, com toda certeza, deixaremos de estar insensatos e nos tornaremos sensatos. Criaturas que estão desejosas de se renovarem, de se melhorarem, e assim oferecer o seu melhor em benefício do seu semelhante, o seu próximo. E desta forma, auxiliando, servindo, amparando, fortalecendo e protegendo, nós estaremos ao mesmo tempo amando ao Senhor da vida. Porque se não fizermos nada em benefício do nosso próximo, como poderemos amar ao Senhor da vida? Lembra da parábola dos talentos? Se formos bons no pouco, se trabalharmos com desvelo, com amor, com muita garra, com muito desejo de beneficiar os nossos semelhantes, com toda certeza nós estaremos com os espíritos amigos e superiores. E uma vez que fomos fiéis no pouco, iremos ter possibilidade de administrar também o muito. E esse muito são as infinitas moradas que aí está no reino dos céus, que mais dia menos dia nós teremos possibilidade de estar lá trabalhando, servindo aqueles nossos irmãos ainda mais necessitados, cuidando de uma determinada ala nos hospitais, escolas que existem, visando o benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Então, vamos ver o item 8. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e os ensinar a guardá-los, este será reputado grande no reino dos céus. Então, se guardamos os ensinos de Jesus, os mandamentos, e ensinarmos a guardar, transmitir os conhecimentos que já adquirimos para os nossos irmãos de caminhada, permitindo assim que possam eles também despertar como nós despertamos com as bênçãos do Altíssimo, nós estaremos tendo essa possibilidade de ser reputado grande no reino dos céus. Mas se falsear, seremos reputados muito pequenos. Aí dá dó, né, de observarmos um número muito grande de criaturas que estão aí pelas mídias afora, sendo muito pequeno no reino dos céus, porque eles estão ensinando e pregando aquilo que Jesus não trouxe. O Jesus deles é diferente do nosso, porque o Jesus que eles pregam lá, eu não conheço. Então, temos que estar atentos e observar. O item 9 diz assim: todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre e senhor, ou senhor, quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo,
do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos, esses, que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, não são. Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliai as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei de amor e caridade. Então, aí está. A única via de acesso, a única via que está aberta para que venhamos a alcançar graça ante o Senhor da vida, ante a Jesus, é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. E nós observamos o quanto é difícil permanecer fiel, permanecer firme, permanecer de forma lógica e objetiva, enfrentando as agrúrias do cotidiano, para nós que ainda nos encontramos reencarnados no planeta de provas e expiações. É muito difícil. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Então, teremos na vida celeste, mas também durante a vida terrena, teremos essa possibilidade de estarmos, né, em paz, de estarmos tranquilos e de estarmos estáveis, porquanto a lei de Deus é perfeita. Eis porque todas as instituições políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre a pedra, sobre a rocha, Jesus, os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. É muito duro, né? É muito importante as reflexões que tiramos do Evangelho, mormente as de hoje, desta reflexão. É imperioso que nós possamos prosseguir refletindo ainda ao longo desta noite. Vamos agora, meus queridos, prosseguir com os pensamentos elevados, agradecendo ao Senhor da vida mais esta oportunidade que tivemos de estudo, de reflexão dos ensinos de Jesus, do capítulo 18, item de 6 a 9, contido no Evangelho de Mateus. E que essas reflexões possam prosseguir conosco ao longo da nossa noite. E que possamos verdadeiramente adquirir o conhecimento, a sabedoria, a verdade, essa rocha
que nos concede compreensão para avançarmos na senda evolutiva com muita sabedoria. Que o Senhor da vida prossiga nos amparando e protegendo. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, consiga prosseguir nos esclarecendo. E nós, por nossa vez, que possamos verdadeiramente desejar essa renovação, desejar essa melhoria, para que a nossa atual existência não se perca, mas que seja bastante fértil. E quando regressarmos à pátria verdadeira em definitivo, que possamos, oxalá, dizer como Paulo: eu combati o bom combate. Muita paz, muita luz a todos. Excelente noite. Que assim seja. E mais uma vez, o nosso muito obrigado a Marcela, o nosso muito obrigado a essa casa magnífica, irmã Mileide. Muito, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de aprendizado. Tenha uma excelente noite na paz de Deus, na companhia de Jesus, nosso Senhor e Mestre, e até qualquer momento. Estamos e estaremos conectados, sempre. Paz e luz.